Glória a Deus, aleluia. Hoje, dia 12 de agosto de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Isaías, capítulo 6, verso 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Meditações sobre o livro de Isaías. Leitura do livro de Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 13. Diz assim o texto: Em uma visão gloriosa, o jovem Isaías repentinamente se encontra na presença do Santíssimo Deus. O efeito dessa presença é uma profunda convicção de pecado que faz o profeta pronunciar um ai, desta vez contra si mesmo. Lucas, capítulo 5, verso 8. Mas a graça de Deus satisfará as demandas de sua própria santidade. O altar está próximo do trono. A purificação do pecador é realizada por aquilo que simboliza o sacrifício de Cristo. E observe com que rapidez Isaías se oferece para o serviço daquele que removera seu pecado. Estamos prontos a responder da mesma maneira ao chamado do Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim. A primeira missão que o jovem profeta recebe é bem estranha. Envolve uma declaração a este povo que Deus tornará incompreensível. Essa dureza de coração é citada diversas vezes, Mateus capítulo 13, verso 14. E o profeta somente foi enviado após esse povo ter desprezado a palavra do Santo de Israel. Deus permitiu tal incompreensão para que as nações pudessem compartilhar sua salvação. Romanos, capítulo 11, verso 25. O ano em que o rei Uzias morreu foi decisivo para o jovem Isaías. Será que nós também temos uma data marcante em nossa vida? O da nossa conversão? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Marcos, capítulo 8, do verso 10 ao 26. E eu quero compartilhar com você. Marcos, capítulo 8, do 10 ao 26. Aleluia! Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal do céu. O fermento dos fariseus e o de Herodes. A cura de um cego de Betsaida. Até o 26, né? Então, aqui, os fariseus pedem um sinal do céu. O que você e eu pedimos em nossas orações? Um sinal de Deus, não é? Muitas das vezes, para prosseguirmos em um determinado assunto, em uma determinada coisa, nós não pedimos a Deus um sinal? Senhor, se é do Senhor, confirma. Senhor, manda um aviso, pede para alguém falar comigo, não é assim? E o fermento dos fariseus e o de Herodes? Vamos ler um pouquinho esse texto para nós entendermos. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardar-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido? Tendo olho, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando parti
os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhes: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Aos que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? A cura do cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhes que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvores os vejo, andando. Então, novamente, lhes pôs a mão nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhes: não entres na aldeia. Então, aqui o Senhor Deus nos dá, algumas citações para falar ao nosso coração a respeito daquilo que Ele mesmo realizou, que são os milagres. Aqui, os fariseus pedem um sinal do céu. Eu e você, muitas das vezes, pedimos a Deus um sinal sobre algo. E outra coisa que, a partir do verso 14, é que Jesus traz uma recomendação, sobre o fermento. Então, nem tudo aquilo que a gente pega de alguém é abençoado. Então, nós temos que tomar certo cuidado. E depois nós vemos a cura de um cego. Muitas pessoas ainda hoje estão cegas para o entendimento da graça e das maravilhas de Deus. Muitas das vezes vemos como não vemos, Passamos somente dar uma olhada e não olhamos com clareza, com nitidez, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E quando Jesus chega a este homem cego, Jesus então faz ali um milagre. E nós muitas das vezes estamos como cegos diante de Jesus, diante das coisas de Deus. Devemos pedir a Ele realmente a sabedoria, o desvendar das coisas gloriosas que Deus tem para a nossa vida. E assim então passar a ver as coisas com nitidez, com sabedoria, com clareza da parte de Deus, para com as coisas de Deus. Amados, não está fácil, não está nada fácil e nada cômodo para aqueles que verdadeiramente querem seguir o Senhor Jesus. A cada dia se torna mais e mais difícil e dificultoso, não é mesmo? Porque o mundo oferece muitas coisas, muitos manjares o mundo oferece. Manjares que não agradam a Deus, manjares contaminados. E nós precisamos ter discernimento da parte de Cristo para estar vendo nitidamente e claramente o que é de Deus e o que não é de Deus. E nos despertar para então fazer a obra do Senhor, assim como Isaías se despertou no ano em que morreu o rei Uzias, que possamos despertar também a nossa vida
para viver aquilo que Deus quer que vivamos, para que nós possamos dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que possamos nitidamente ter sabedoria de Deus, sabedoria do alto, para que possamos viver inteiramente para o propósito que o Senhor nos trouxe a este mundo, para que possamos declarar a este povo que Deus é Deus de salvação, que Deus é Deus de libertação, que Deus é Deus de transformação, que Deus é Deus que vai voltar e vai levar o seu povo, o seu escolhido, para com ele. E isso está para acontecer. Em nome de Jesus, que possamos acordar para as obras que o Senhor tem para realizar através de nossa vida. Amém? Glória a Deus, que você e eu possamos meditar, pensar, meditar e viver essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que o Senhor Deus abençoe você e abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.